Olá, amadinhos! Deus abençoe as nossas vidas. Estamos aqui mais um dia reunidos para cumprirmos o nosso propósito, o nosso desafio de lermos um capítulo de Provérbios, para finalizarmos todo o livro de Provérbios até o final do ano. Hoje, dia 11, vamos ler o capítulo 11 todo e sempre após a leitura é que eu faço alguns comentários. E peço sempre para vocês também, deixe o provérbio que mais falou ao seu coração, o versículo. Nós, dentro do capítulo, temos vários provérbios. Às vezes um está interligado ao outro, por vezes não, já é de um outro assunto que está sendo tratado. Então, aquele que você tiver um despertamento maior, comente, compartilhe e vamos juntos estar crescendo em sabedoria. Então, mais uma vez, eu vou ler todo o capítulo 11 e depois faço os meus apontamentos. E fique à vontade também para fazer os seus. Então, vamos lá. Provérbios capítulo 11 diz assim: O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe no lugar dele. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos serão libertados pelo conhecimento. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perece os ímpios. Pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem imprudente se cala. Os mexeriqueiros revelam os segredos, mas o infiel de espírito os encobre. Perdão, eu li errado. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, há segurança. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. A mulher bondosa alcança a honra. Os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça produz para a vida, tão certo como a justiça conduz para a vida, quem segue o mal caminha para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Quem procura o bem alcança favor. Quem corre atrás do mal acaba encontrando o que procura. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador.
Então esse provérbio aqui, Provérbios de Salomão, nós podemos observar que existem alguns assuntos que estão sendo tratados. Mais uma vez, a questão da língua, o mexeriqueiro, aquele que fala demais, mas aquele que se cala alcança a bênção. Fala também da generosidade, a partir do versículo 24, a alma generosa prosperará. Mas o que nós mais vemos aqui sendo falado no capítulo 11 de Provérbio é exatamente a diferença, tanto do comportamento e, por consequência, também daquilo que vai ser colhido por aqueles que são justos e injustos, os ímpios e aqueles que andam de maneira correta. O texto aqui vem dando muitos exemplos. Quando a pessoa má, ela cai, as pessoas gritam de alegria. Quando o justo, ele tem algo de bom, a cidade toda se alegra. Vamos ler mais uma vez aqui? Versículo 10. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perece os ímpios. Versículo 18. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Então, o tempo todo, o Provérbios capítulo 11 está fazendo isso, essa comparação entre o justo e o injusto, o perverso e aquele que anda em integridade. E talvez, se nós olharmos esse capítulo com um olhar humano, se nós olharmos pelas circunstâncias humanas, quantas vezes você já não se pegou questionando se de fato caminhar na integridade vale a pena? Caminhar com justiça realmente tem a sua recompensa? Esse provérbio está trazendo para nós a lembrança disso, que há diferença entre o justo e o injusto, aquele que anda em integridade e o ímpio. E a Bíblia vai falar lá no capítulo 6 de Gálatas, ele vem falando: de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Para que não fique só nas minhas palavras, eu marquei aqui, porque esse provérbio vem exatamente expressar sobre isso, a colheita, né, daquilo que nós plantamos. Muitas vezes nós não acreditamos na colheita do bem que plantamos e ficamos questionando a Deus. Mas que nessa noite, nesse momento, nessa leitura, nós possamos reavivar a nossa fé, a nossa convicção de que há diferença sim daquele que serve e o que não serve. E quem anda em integridade vai prosperar, porque é aquilo que a palavra de Deus diz. Ainda que diante dos homens possa essa bênção não acontecer de imediato, o Senhor está olhando. E ele diz: o ímpio ele recebe um salário ilusório. Ou seja, é algo que vai ser passageiro, é ilusório. Mas quem realmente anda na justiça, ele vai ter o verdadeiro pagamento. Então que nós possamos realmente ler a palavra de Deus e acreditar no que ela diz para as nossas vidas, para que nós não venhamos titubear, ficar com o coração dividido e que tenhamos firmeza em fazer aquilo que é correto. Então, Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7 diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Esse final aqui é muito importante. Nós colheremos se não desanimarmos. Que você não somente comece algo bom, mas que você persevere em fazê-lo até o final. Porque se nós não desanimarmos no meio do caminho, nós iremos colher. Lembre-se disso. Para aqueles que estão plantando errado, essa passagem, o versículo 7, é um alerta. De Deus não se zomba. Isso que você está plantando, você vai colher. Mas para aqueles que estão plantando o que é correto, isso é um ânimo, isso é um momento de alegria em saber, aleluia, de Deus não se zomba. Tudo que eu plantar, eu irei colher, pela graça de Deus. Porque a Bíblia fala que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, no qual não há sombra e mudança, não há nenhum tipo de variação. Então toda bondade que podemos fazer vem da parte de Deus. Me lembra também do que diz lá em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 21.
Romanos, no capítulo 12, vem falando ali algumas diretrizes de como devemos proceder corretamente. E ele finaliza essa parte no versículo 21 dizendo que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, que nós devemos perseverar em fazer aquilo que é correto. Não se deixe vencer pelo mal, antes vença o mal com o bem. Então que venhamos ser assim. E que você leia mais uma vez então esse provérbio, frise e lembre-se, onde está escrito lá o que vai acontecer com o justo, ministre sobre a sua vida. Eu não irei ter plantio em vão, eu irei conseguir vencer. E vai ali alimentando a sua fé, lembrando sim que há um Deus que é justo, ele zela pela justiça. Ele disse aqui já, lemos em 2 versículos que fala que aquilo que é bom é o prazer do Senhor. Que as nossas atitudes venham realmente gerar prazer em Deus, que Ele possa se alegrar com a nossa conduta correta. Amém? Deus abençoe, que você se reanime naquilo que verdadeiramente vale a pena, que é alegrar o coração de Deus, que Ele possa se satisfazer e, conforme Ele diz, nós não precisamos correr atrás da bênção. Se nós plantarmos, essas bênçãos irão nos seguir, então de fato nós colheremos o bem. Deus abençoe rica e abundantemente e até amanhã, firmes e fortes, cumprindo o nosso propósito. Beijinhos a todos.